Não existe religião pura, não existe tradição religiosa pura, e não existe conhecimento e experiência religiosa que não tenha comunicação com outras, que não tenha recebido influência e que não influencie, né? Veja que interessante que no judaísmo bíblico, o que é um profeta? O que é um profeta senão um ser humano que fala por revelação de um Deus? Hoje nós falamos assim, o Deus Pai de Jesus, é Yahvé, é o Shaddai, é o Elion, Elohim, mas hoje a gente pega todos esses nomes e coloca numa entidade só. Mas na época bíblica e ao longo da tradição bíblica, os nomes referiam a divindades diferentes. Um Deus que é mais agressivo e violento, um Deus que é menos agressivo, um Deus que é conquistador, um Deus que é pacificador, um Deus que é só desse povo, um Deus que é só dessa região geográfica. E aí vai se construindo, ou vai se percebendo e vai se discernindo. Então, quando os profetas lá na Babilônia, lá na Mesopotâmia, com todas, lá naquele mundo, por exemplo, em que os persas dominaram, o Império Medo-Persa, que dominou Israel por um tempo. Quando Israel é dominado pelo Império Medo-Persa, ele recebe influência dessa tradição religiosa da Pérsia. E aí levanta um profeta e diz, olha, o Senhor diz, que Senhor é esse? É Elohim, é Yahvé, é o Elion, é o Olã, que Deus é esse aí que está falando por esse profeta? Vendo como tem uma lógica esotérica? Vamos imaginar que a gente pega um egípcio de 5.000 anos antes e traz ele para Babilônia, quando o povo de Israel está na Babilônia, e levanta um profeta hebreu e fala animado e traz revelação do seu Deus, aquele egípcio entende isso como um fenômeno ok. Não é uma surpresa para um egípcio que alguém fale em nome de um Deus, não é uma surpresa para aquele mundo. E dentro do judaísmo tem isso. Agora, você pega, por exemplo, nos dias de Jesus, a comunidade dos essênios. A comunidade dos essênios, ali na região do Mar Morto, depois foram descobertas já na década de 1960, as comunidades, os manuscritos do Mar Morto, a comunidade de Qumran. Veja, essa comunidade dos essênios retirada é uma comunidade que, nessa terminologia que nós estamos usando, é uma comunidade esotérica, que guarda conhecimentos e revelações, e, por exemplo, a experiência messiânica, a esperança messiânica, isso é um conhecimento que é guardado pela comunidade dos essênios, e quem conhece aquilo? Ou aquilo, quem conhece quem conhece essa esperança messiânica conforme a interpretação dos essênios, que é diferente da interpretação dos fariseus, que é diferente da interpretação dos saduceus, são comunidades para iniciados, dentro dessa terminologia que nós estamos falando. Por exemplo, a tradição judaica, rabínica da Cabala ou da Cabalá, que é uma forma de leitura do texto bíblico, de discernimento do texto bíblico. O pessoal fala de Nostradamus, o pessoal fala das... E veja como tem hoje pastor com lógica esotérica, que acha que consegue discernir, lendo o Apocalipse, que o Papa Leão XIV é o anticristo e que o fim dos tempos está chegando. Isso é conteúdo, interpretação para iniciados, isso é conhecimento esotérico. É dentro dessa lógica que as religiões estão funcionando. Tá percebendo aí? Agora, quer ir um pouquinho mais longe? Veja Jesus falando com seus discípulos.
se não é uma fala de lógica esotérica? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ora, isso aqui é pura linguagem esotérica. Aqui tem Jesus, que diz, o meu Pai, o meu Deus, ou o Deus com quem eu sou um, ele me revelou coisas, e revelou aos pequeninos e ocultou dos sábios. O que Jesus está falando é que existe aqui um conhecimento que é reservado, é um conhecimento fechado, é um conhecimento que somente os iniciados receberam. E Jesus está dizendo, quem são os iniciados? São os pequeninos, não são os sábios e os instruídos, os letrados, os entendidos. Jesus diz que tem um conhecimento, e que conhecimento é esse? São os mistérios do reino de Deus que foram revelados aos pequeninos. E quem conhece o Filho? O Pai. E quem conhece o Pai? O Filho, que é ele, Jesus que está falando. E quem mais conhece o Pai? Somente aqueles a quem o Filho quiser revelar. Isso é pura lógica esotérica. Aí você quer ir mais longe? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, as falas do apóstolo Paulo. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que eu não ganhe nada com isso. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Olha o Paulo dizendo, recebi visões e revelações. Conheço um homem em Cristo, é ele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, só Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Olha só a lógica esotérica, um conhecimento reservado a iniciados. O Paulo está dizendo, eu recebi revelações, eu fui arrebatado ao terceiro céu e recebi revelações que ao homem não é permitido falar, são coisas indizíveis. Aqui é uma discussão se não é permitido, que é proibido, ou que não é possível falar. Isto é, não é passível de tradução em linguagem racional. Ou você experimenta, ou não tem como descrever, não tem como explicar, não é transmitido pela linguagem. Não dá para a gente... vamos pegar um exemplo muito simples. Não dá para você transmitir pela linguagem o aroma da canela. Não dá para você transmitir por linguagem. Dá para você descrever, dá para você fazer aproximações, mas não dá para transmitir. Não dá para transmitir por linguagem o cheiro de pipoca. Não dá para transmitir, né? O perfume. Então, existem realidades e dimensões do conhecimento humano, da experiência humana, e níveis de saberes que não são transmitidos pela linguagem. É o que o Paulo está falando aqui. Então, é uma discussão teológica, se não é permitido porque é proibido, ou não é permitido porque não é possível. São coisas que ele mesmo aqui chama de indizíveis. Quando perguntaram a Carl Jung se ele acredita em Deus, ele disse, eu não acredito, eu sei. Eu sei Deus. O que é isso? Ele tá descrevendo uma experiência que a tradição cristã posterior vai chamar de experiência mística, que é o contato direto com Deus e não apenas o conhecimento teórico. Então, por exemplo, pegando essa fala do Carl Jung, que não é considerado um cristão nos termos tradicionais, né? Ele diz, eu não acredito em Deus, eu sei Deus. Ele está dizendo, eu tenho uma experiência, eu tenho um conhecimento, um saber que é de outra ordem.